Queridíssimos e queridíssimas, bem-vindos a mais uma aula. Dando continuidade à urbanização, hoje o nosso tema é hierarquia urbana. O que acontece? Quando nós falamos em hierarquia urbana, eu já disse isso no vídeo anterior, é o poder que cada cidade exerce. Isso é muito importante que você compreenda. As cidades exercem poderes diferentes. Existem cidades com maior poder econômico, atrativo, de influência. E como eu faço para medir isso? Tá? Qual o dado qualitativo disso? A gente precisa entender que quando pegamos duas cidades, cidades A e cidade B, de forma a compará-las, basta que a gente pense no seguinte: existem mais pessoas saindo da cidade A para a cidade B para estudar, para trabalhar, para se divertir, porque às vezes a cidade B tem uma infraestrutura de entretenimento que a cidade A não tem. Ou é o oposto, existem mais pessoas saindo da cidade B, indo para a cidade A, para se divertir, para trabalhar, para estudar. Isso já fala muito sobre as duas cidades. Uma vez que eu tenho uma percepção, se as pessoas elas saem de uma cidade e vão para outra, isso é muito importante que vocês entendam, tá? Isso vai me mostrar qual das cidades apresenta, aí sem a menor sombra de dúvida, maior poder de influência. Está em um patamar mais elevado na hierarquia urbana, ok? Uma vez que eu entendo essas questões de influência, poder econômico e de atração, eu preciso entender que existem dois modelos de hierarquia urbana. Um é o chamado de modelo clássico. Qual é o modelo clássico da hierarquia urbana? O modelo clássico da hierarquia urbana, eu tenho que levar em consideração que eu tenho uma metrópole nacional, por exemplo, São Paulo. Olha o poder de influência que São Paulo tem. São Paulo é a cidade mais poderosa do Brasil. Em termos de atração, atrai muitas pessoas para viverem lá por causa da oportunidade de emprego, de trabalho, né? A questão da oferta, da quantidade de trabalho, de emprego ofertado, pelo volume de dinheiro que circula na cidade. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Quando nós falamos sobre isso, sobre São Paulo, por exemplo, é uma metrópole nacional. Abaixo da metrópole nacional, nós temos uma metrópole regional. É uma cidade, por exemplo, que apresenta um poder econômico de atração de influência, não a nível nacional, Brasil, mas ao nível regional, na sua região. Então vamos pensar, por exemplo, aqui dentro do estado de São Paulo. São Paulo seria a metrópole nacional, Campinas, por exemplo, a metrópole regional. Apresenta uma influência ali ao seu redor, né? Quando nós vamos diminuindo esse poder de atração, poder econômico e de influência, nós vamos chegar até a vila, ok? Então, a vila, o que seria? Seria uma cidade muito pequena, de pequeno porte, onde a infraestrutura é diferente de todas as outras. Então, por exemplo, a vila, vamos imaginar o exemplo de que na vila eu só tenha uma única estrada que chegue nesse pequeno vilarejozinho, nessa pequena cidade. Ou seja, pensem comigo, quais as formas de chegar a uma metrópole nacional em São Paulo? São diversas. Muitas estradas, pontes aéreas, não é verdade? Agora, para chegar na vila, nesse vilarejozinho, nessa pequena cidade,
eu tenho uma única estradinha, ou seja, até o acesso é muito mais difícil. A infraestrutura aqui é muito modesta, muito arcaica. O comércio aqui na vila também, ele é muito embrionário. Ele é, digamos assim, um comércio infinitamente mais fraco do que o comércio aqui numa metrópole nacional. Gente, aqui eu estou falando de São Paulo, da Ibovespa, por exemplo, da Bolsa de Valores, que vai causar reflexo, por exemplo, no mundo inteiro. Vai ter gente que vai ganhar e vai ter gente que vai perder dinheiro. Olha a influência que São Paulo tem, né? Só que vocês percebam aqui, na hierarquia clássica, como era a ligação, a conexão dessa hierarquia. Se eu estivesse na vila, nessa pequenininha cidade, tá? 200, 500 habitantes, uma única estrada para chegar, comércio fraco. Se eu quisesse ir para uma cidade maior, eu conseguia sair da vila, pegar um ônibus. Existe uma linha de ônibus que me leva para uma cidadezinha. Tá vendo como que eu tenho aqui uma ligação entre as duas? Agora, eu não consigo sair da vila e ir para o centro regional, que seria uma cidade maior, com mais influência do que a cidade local. Muito menos sair da vila e ir direto para uma metrópole nacional. Não tem ônibus que faça essa linha direto, nem um trem, nenhuma ponte aérea, porque não existe infraestrutura necessária na vila que interligue aos demais pontos, a não ser com a cidade local. Então aqui, gente, eu tenho uma conexão linear. Eu tenho, por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo, aqui é como se fosse uma hierarquia do exército. O soldado, ele não consegue ter acesso direto ao general. Se ele quiser se comunicar, ele vai ter que passar o recado para alguém de uma patente maior, esse alguém passar o recado para alguém de uma patente maior e assim sucessivamente. Aqui, para que uma pessoa se desloque, ela também teria que pegar um ônibus aqui, vir para cá, da cidade local vir para cá, do centro regional vir para a metrópole regional e da metrópole regional chegar na metrópole nacional. Não existe uma conexão, não existe aqui uma integração plena. Não existe. Isso mudou a partir da década de 50, começa gradativamente uma mudança, onde nós vamos chegar a uma hierarquia chamada de moderna ou contemporânea, como preferirem. Agora eu tenho a metrópole nacional, ok? E essa metrópole nacional, ela é uma via de mão dupla para o fluxo tanto de pessoas quanto de capital, de dinheiro e de mercadorias, tanto para metrópole regional, centro regional e cidade local. Estão vendo? Isso não existia. Olha só, somente o centro regional tinha acesso à metrópole nacional. Não existiam linhas de ônibus que faziam aqui uma integração plena, como eu já disse. Aqui eu já tenho uma infraestrutura, estradas, ferrovias, pontes aéreas que permitem o fluxo, a troca de pessoas, capital, dinheiro e mercadoria entre a metrópole nacional, metrópole regional, metrópole nacional, centro regional, metrópole nacional e cidade local. E olha que interessante, a infraestrutura foi tão transformada, ela avançou tanto, como eu já disse, com rodovias, ferrovias, de repente até hidrovias, embarcações, interligando ali os pontos, depende, né, de qual cidade estamos falando, mas que proporcionou uma ligação aqui, ó, entre as cidades. Gente, hoje eu posso sair da metrópole regional e ir para o centro regional. Eu posso também sair da metrópole regional e ir para a cidade local. Essa é uma realidade. E é uma realidade muito importante. Hoje nós já conseguimos sair daqui e vir para cá diretamente também, ó.
e vice-versa. Tá? Eu já consigo sair daqui e vir para cá. Eu já tenho rodovia que me permite isso. Eu já tenho ferrovia, de repente, que me permita isso. Então aqui a integração, ela não é plena ainda. Nós vamos ver isso. Ela não é 100%. Porque até hoje a vila ela só consegue ter contato direto com uma cidade local. Uma cidade maior, mais próxima desse vilarejo, dessa pequenina cidade. Ok? Por isso aqui, mesmo assim, eu não posso dizer que houve, tá, uma integração de 100%. Mas quando eu comparo a integração da hierarquia clássica com a integração da hierarquia contemporânea ou moderna, eu observo que eu já tenho aqui algo em torno, um pouco mais de 90% de integração. Só a vila está isolada ainda. Ela não consegue ter uma conexão com os demais pontos, a não ser com a cidade local, com uma cidade um pouco maior, mais próxima dela. Volto a insistir. Por quê? Por causa da infraestrutura. Ok? E quando eu falo aqui de infraestrutura, eu estou falando tanto dos modais, dos meios de transporte, rodoviário, ferroviário, hidroviário, aeroviário, mas eu também estou falando aqui sobre uma integração, uma conexão, por exemplo, digital, pela internet. A vila não necessariamente tem uma infraestrutura de internet também. Muitas tem somente lá luz, energia elétrica. Ok? Então, por uma falta de infraestrutura, ainda nos dias atuais, a vila está isolada. Então, o que é importante você entender? Que houve uma ruptura, houve uma mudança da hierarquia clássica para a hierarquia moderna ou contemporânea, a partir da década de 50, por causa da globalização. A globalização é um fenômeno que conectou o mundo. O mundo está todo conectado, interligado. Mas a globalização ela precisou de avanços nos meios de transporte e nos meios de telecomunicação, como que nós estamos realizando aqui agora, para que conectasse pontos isolados. Tudo bem? Então a globalização é a grande responsável de uma hierarquia urbana para uma hierarquia urbana clássica, para uma hierarquia urbana moderna ou contemporânea. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado, sobretudo entendido o conteúdo. Estamos juntos nessa caminhada chamada vida, o momento é o sempre. Vou dar aí para vocês alguns segundinhos para que vocês possam fazer o print desse quadro. Fui!